Olá, estamos aqui com a fisioterapeuta, mestre Isadora Ferreira. A Isadora é graduada na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, e tem um mestrado em Educação Física na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a Isadora trabalha com ergonomia, com fisioterapia do trabalho no SESI, e eu convidei ela para falar um pouquinho da trajetória dela nesta área. Então, Isadora, pode aparecer aí para a gente estar batendo um papo, né, relacionado com essa sua atuação na fisioterapia do trabalho, uma área nem tão, às vezes, estudada durante o curso de graduação, mas a gente sabe da importância que ela tem nas empresas, né, no setor público também, mas principalmente nas empresas aí. Então, podia contar um pouquinho para a gente como é que você começou, se já tinha pensado nisso na graduação, em trabalhar com ergonomia. Você podia contar um pouquinho, né, de como que foi a sua formação e como que foi sua chegada nessa área que você atua hoje aí em Juiz de Fora. Lembrando que a Isadora formou em Diamantina, é de Curvelo e atualmente trabalha em Juiz de Fora, né, Isadora? Então, como que é isso aí, conhecendo essas diferentes realidades aí no estado de Minas e hoje uma cidade de médio porte como Juiz de Fora? É isso aí. Então, olá, pessoal. Um prazer, né, receber esse convite por parte do professor Peterson, que, por coincidência ou não, foi o meu orientador de graduação, foi um dos participantes da banca do meu mestrado. E hoje a gente compartilha, né, muitos conhecimentos, muitas ideias dentro das nossas diferentes realidades de trabalho. E é com prazer que eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho para você sobre essa minha trajetória. Né? Então, como o professor aí, ele já deu uma breve introdução, né? Então, eu sou Isadora Henriques, eu me formei em 2013 em Diamantina, né? No campus de Diamantina, em fisioterapia, e passei cerca de um ano, atuando dentro do campo de reabilitação, até que eu decidi seguir um pouco mais os estudos e fui para Uberaba, para a Federal lá do Triângulo Mineiro, e finalizei o mestrado lá dentro da pós-graduação de Educação Física. E eu sempre gostei dessa área de pesquisa, né, onde a gente pode fazer investigações e descobrir algo dentro dessas investigações. E aí, depois do mestrado, eu queria trabalhar um pouco mais, retornei para minha cidade, que é Curvelo, e continuei trabalhando com reabilitação, mas ainda estava sentindo que faltava algo. E foi nisso que eu decidi estudar mais um pouco e me especializei na área de ergonomia. Né? A ergonomia, eu gosto de dizer que ela está dentro da fisioterapia do trabalho, porque é muito pouco difundido, é muito pouco conhecido. Eu mesmo tive muito pouco contato dentro da minha graduação. Na verdade, o contato que eu tive foi com a fisioterapia do trabalho propriamente dita, que é um dos nossos campos de atuação enquanto fisioterapeuta, dentro de empresas, né, onde a gente consegue trabalhar junto de uma equipe de saúde, que está ali dentro de empresas, normalmente empresas de médio e grande porte, que trabalha dentro dos processos de saúde, né, trazer saúde para os trabalhadores, para que eles continuem sendo produtivos para a empresa. Só que a ergonomia, eu falo que ela é um braço, um ramo da fisioterapia do trabalho, porque a ergonomia, ela abrange mais itens, que às vezes a fisioterapia do trabalho ela não abrange, no sentido da gente ter contato também com, além dos profissionais da saúde, profissionais da engenharia, profissionais da segurança do trabalho. Então, é um trabalho muito dinâmico e é um trabalho mais abrangente nesse sentido, onde a gente precisa ter uma equipe sempre em diálogo, sempre em conversa, para a gente conseguir fazer, né, desenvolver boas ações dentro das empresas. E eu me enveredei por esse ramo, tive muitas influências por parte de uma amiga que é uma amiga em comum do professor Peterson também, a Carol. Ela já atuava nesse ramo de fisioterapia do trabalho, mais voltado para a ergonomia também, no processo de gestão em ergonomia. E aí ela sempre me contava de como era o trabalho dela lá dentro da empresa onde ela atuava,
E eu me interessei muito por isso, porque eu vi que dentro desse meu desejo e desse meu gosto pela ciência, por investigar, por pesquisar, eu vi na ergonomia uma forma de eu fazer isso. E, de fato, é assim, né? Quando a gente trabalha com ergonomia, a gente percebe que a gente tem que estar investigando a todo momento inúmeras variáveis, inúmeros quesitos para a gente conseguir chegar à raiz do problema, do que está acontecendo ali dentro da empresa. Então, basicamente, foi dessa forma que eu cheguei na ergonomia. Confesso que não foi algo planejado que eu pensei, até porque eu acho que assim como vocês, né, que hoje estão na graduação, eu nem imaginava que eu poderia atuar nesse ramo enquanto fisioterapeuta. Mas tenho gostado bastante, a experiência é bem rica, a gente a todo momento está aprendendo, a gente a todo momento está tendo que buscar informações diversas, justamente por a gente estar em contato com esses diferentes profissionais que às vezes não entendem a nossa linguagem mais voltada para a área da saúde, então a gente tem que traduzir o que a gente quer falar, muitas vezes em números, então isso é um desafio muito grande também, né? Porque a nossa formação enquanto profissionais da saúde é muito voltada para isso. Então, é um desafio gigante dentro de todo esse processo. E a gente lida com diferentes realidades, né? Por exemplo, a minha atuação aqui dentro do SESI, é, o SESI ele é a nível nacional, né? Então, no estado de Minas Gerais, eu sou funcionária da FIENG. Então, eu atuo aqui no campus da Zona da Mata, que é de Juiz de Fora. Então, a gente atende Juiz de Fora e toda a região do entorno, cidades do entorno. Então, são realidades muito distintas, né? A gente tem um ramo moveleiro, de móveis e têxtil muito forte aqui, mas também a gente tem indústrias diversas que são nossos clientes e que nos procuram, né? Como indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas, indústrias alimentícias. Então, você a todo momento é desafiado e a todo momento você tem que se adaptar a essas realidades. Então, é um ramo que eu acho bem interessante e que, para quem gosta destes desafios, também é bem bacana de seguir. Ah, bem legal, Isadora, você contar um pouquinho dessa trajetória. Na verdade, eu não sabia que a Caroline teve tanta influência assim. A Caroline também é uma ex-aluna minha, né, mas no caso de Belo Horizonte, não de Diamantina, e que já atua, né, e no caso dela, eu dei aula para ela dessa disciplina, né, no seu caso não, né, que em Diamantina tinha essa disciplina naquela época. Eu achei algumas coisas interessantes que você falou, o trabalho da equipe, né, que você lida com engenheiros, com médicos. Me conta um pouco desse trabalho nas empresas, com essas equipes de segurança do trabalho, como que é, né, como que é essa relação, a linguagem que você usa, né, como que eles te enxergam aí nesse processo de saúde do trabalhador. Uhum. Então, vocês veem que o Peterson é o grande contador de tudo isso, né? Que ele foi o elo aí meu, com a Carol, enfim. Mas, E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela tinha flechado tanto. olha só. Então, em relação ao nosso contato com esses diferentes profissionais, porque quando a gente atua com a fisioterapia dentro do processo de saúde, de reabilitação, quando a gente está dentro de um ambiente de saúde, né, que seja um hospital, uma clínica, é mais fácil essa comunicação porque a gente está lidando com pessoas que tiveram como base uma mesma formação, né, se a gente pensar dessa forma. E eu estou há um ano e eu estou desde 2018, então prestes a completar 2 anos, né? No final de 2018 que eu comecei com a atuação de fato na ergonomia. Antes eu tive pequenas experiências auxiliando colegas da minha pós-graduação que já tinham empresas de consultoria em ergonomia. Então, assim, por curiosidade, querendo ter alguma experiência para uma oportunidade futura de trabalho, né, em alguma empresa, eu fui auxiliando em algumas coletas ou análise de dados. Mas, de fato, a minha atuação começou aqui no SESI, em Juiz de Fora, em dezembro de 2018. Então, ainda estou engateando. Confesso que muita coisa que eu vejo, muita realidade que eu me deparo, ainda dá aquela travada inicial, mas nada como
o tempo e conversa com outros colegas que já estão há mais tempo também no ambiente e dentro desse ramo para nos auxiliar e para a gente ter jogo de cintura, né? E para ter um diálogo com esses profissionais, é muito variado. Como aqui no SESI a gente presta essas consultorias que podem ser tanto na questão de análise ergonômica do trabalho, que é um trabalho mais pontual, ou seja, a empresa ela quer que eu emita esse relatório, esse documento que se chama análise ergonômica do trabalho, para um ou mais setores da empresa dela. Então, eu vou lá, avalio, escrevo isso dentro de um documento, faço recomendações dentro do mesmo documento, apresento para a empresa e vou embora. E tem um outro ramo que é de gestão em ergonomia, que aqui a gente também atua. A gestão em ergonomia, eu consigo ficar e ter mais contato com a empresa, então eu consigo ficar mais tempo lá dentro. E aí, nesses casos, é que eu tenho essa relação maior com esses outros profissionais. Porque eu preciso que eles me direcionem para pontos onde eu tenho que atuar. Porque se eu chego em qualquer empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, eu preciso de um norte. Eu preciso de um direcionamento. E eles são minha bússola para isso, né? Eles conseguem me direcionar onde que eu devo começar, onde que eu devo atacar, iniciar os meus trabalhos. E aí, essa relação, essa comunicação, ela é conjunta. Por quê? O RH, junto com o setor de saúde da empresa, eles conseguem me informar o setor que está tendo mais absenteísmo, mais afastamentos, que está tendo mais falta de trabalhadores. E qual o motivo dessas faltas? Por que eles estão faltando ao trabalho? Pode ser motivos diversos, por exemplo, levar o filho no médico, mas também podem ser motivos que estão relacionados à saúde desse trabalhador, né? Algo que está causando uma lesão nesse trabalhador, que está fazendo ele ficar não saudável e ele se afastar. E aí são nesses pontos que eu consigo atuar. Então, com a parte da saúde, a comunicação é essa. Com a parte da engenharia, do setor da produção, a gente alia isso à produtividade mesmo do setor, né? Como está o processo de trabalho ali, e aí normalmente o setor vira para mim e fala, olha, a gente está com falta de trabalhador aqui, não pode substituir, colocar mais, que ele está afastado, né? Aí já começa a casar, as informações começam a casar já. Então, a falta daquele trabalhador ali, o próprio engenheiro ou o próprio coordenador da produção, ele está sentindo a falta daquele trabalhador, pode ser um ou podem ser vários, e isso está afetando o desempenho do processo de trabalho automaticamente na produtividade. E aí, o gestor que está cobrando esse coordenador, ele fala, olha, o resultado final aqui da empresa mensal, ou seja, o período que for que eles fazem nessa contabilização aí de produtividade, não está batendo, nossa produção está caindo. O que está acontecendo? Então, por isso que é um trabalho muito dinâmico e que a gente tem que várias arestas aí para poder parar. Porque não adianta nada eu pegar informações só do setor da saúde, de absenteísmo, de afastamentos, de onde está tendo mais queixas de dor no setor, mas eu não casar essas informações para o setor produtivo, porque eu tenho visto, assim, dentro dessa pouca experiência que ainda tenho, mas eu tenho percebido que não adianta a gente, mesmo eu sendo uma profissional da saúde, eu querer só falar na linguagem da saúde, falar, não, mas chegar para o gestor e falar, olha, a gente está tendo afastamento. Para ele interessa isso, ele quer a produção. Infelizmente, ele não vê. Hoje em dia a realidade tem mudado, mas muitos gestores ainda mais antigos, eles não veem que aquilo é um ser humano, é um indivíduo, eles querem a produção, eles querem um número final ali que seja lucrativo para a empresa dele. Então, a gente tem que transformar isso, né, codificar essas diferentes mensagens aí na hora de passar para o gestor e na hora da gente conseguir uma atuação ali dentro também. Considerando essas diferentes realidades que a gente enxerga em diferentes empresas, né, pequenas, grandes, médias, o que mais te impressionou, né? Porque a gente às vezes não tem noção, né, de grandes empresas. Você entra na empresa e fica às vezes impressionado com a estrutura, com a organização ou com a desorganização,
né? Às vezes a gente pensa, nossa, uma empresa dessa, tão desorganizada. Você não precisa citar a empresa, mas o que mais te impressionou nessa sua experiência nesse tempo aí em Juiz de Fora? E uma última pergunta, né, para a gente concluir, o que você diria para um estudante de graduação que ele deveria fazer para estar trabalhando nessa área no futuro? Você pegou num ponto bem interessante, Peterson, que é essa questão de ter me impressionado em relação à organização, ou a falta dela, né, dentro da empresa. Isso foi na verdade, o que mais me impacta, assim, quando eu chego. Porque como a gente fecha sempre vários contratos simultâneos, então, quando você fecha, às vezes, com uma empresa, que você está ali namorando há muito tempo, aquela empresa, que às vezes, por exemplo, o SESI, aqui a Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho, que é onde eu estou alocada, a gente tem atuação, além da ergonomia, da nutrição, dentro dessa parte da saúde do trabalhador, da educação física, a parte de segurança do trabalho pelos próprios engenheiros, a parte da medicina ocupacional, a enfermagem ocupacional. Então, assim, muitas vezes o SESI aqui de Juiz de Fora já tem um cliente que é da medicina e da segurança do trabalho, da engenharia, mas não é cliente nosso ainda da ergonomia. Então a gente fica ali naquele namoro, né, querendo que ele seja o nosso cliente, e quando a gente consegue e gera aquela expectativa positiva, né, de que, nossa, que bom, vou começar um trabalho ali, eu sei que vai ter muita coisa para fazer, a empresa está animada, e aí você chega ali, o primeiro ponto, muitas vezes a empresa te contrata por causa de um funcionário específico que já conhece o trabalho, mas aquele funcionário ele é muito rotativo, então quando contratou o seu serviço, ele estava ali, mas aí 6 meses, 1 ano, ele recebeu uma proposta melhor ou por qualquer outro motivo ele sai da empresa. E aí você se vê à mercê ali, porque o seu ponto de referência era dessa pessoa, né, que encabeçou essa contratação da ergonomia, agora ela já não está ali mais, né? Então você perde esse norte, essa bússola, esse ponto de referência. Então, aí você tem que remar contra a maré, porque aí você tem que primeiro fazer um trabalho de conscientização dentro da empresa do que é ergonomia. Né? Muitas pessoas já ouviram falar, mas sequer sabem a abrangência enorme que tem, né, dentro do campo da ergonomia. Então, esse é um desafio muito grande, porque aí junto disso vem essa desorganização, né? Porque a empresa, às vezes, é um responsável que te contratou, só que o restante da empresa não está tendo conhecimento daquele serviço. Então, você chega lá todo animado para poder iniciar os trabalhos e as pessoas nem sequer sabiam que você estaria ali. Né? Então, esse ponto de desorganização é um ponto muito ruim, porque às vezes você também, mesmo estando ali há mais tempo, você se planeja em relação ao que você vai fazer naquele dia ali dentro da empresa. Porque como eu não estou ali todo dia, é diferente, né? Se eu tivesse uma empresa só, eu estou ali todo dia, então eu consigo ter um planejamento de acordo com todas as mudanças que vão ter dentro do processo de trabalho da empresa. Mas como às vezes eu vou 1, 2 vezes no mês ali naquela empresa, eu conto aquele dia como um dia que eu tenho que fazer aquilo tudo que eu me planejei. E eu aviso a empresa antes, eu me programo, e aí eu chego ali e eu não consigo fazer nem metade do que eu queria. Né? Então, eu falo que isso é um pouco de desorganização, mas também é uma forma da gente saber como levar o trabalho, né? Porque a empresa também, dentro dela, a dinamicidade é muito grande, né? Então, às vezes, um setor que eu ia acompanhar ali o processo de trabalho, de repente a máquina estraga, né? Ou, por exemplo, uma empresa que eu marquei certinho para poder ir, aí no dia eu ia no turno da tarde, na manhã, quase em cima da hora, o técnico de segurança do trabalho me ligou avisando que tinha tido uma queda de energia lá, que tinha afetado todo o sistema de energia da empresa e que eu não poderia ir lá. Então, a gente tem que ficar se rearranjando a todo momento, né, dentro do nosso cronograma, do nosso planejamento mensal de trabalho, a gente tem que ficar
tendo esses jogos de cintura, né, para conseguir atender a empresa dentro do que ela pode me atender e também dentro do meu cronograma, do que eu me planejei ali para poder trabalhar. Né? Então, isso é um ponto que ainda estou tentando me readequar, porque, de certa forma, assim, é ruim quando você se programa, quando você tem todo aquele esquema ali de trabalho para o dia, para a semana, para o mês, e de repente aquilo tudo você tem que refazer. Né? Mas faz parte também, né, do trabalho. Como eu disse lá no início do nosso papo aqui, da nossa conversa, a ergonomia ela é dinâmica. E ela é dinâmica até mesmo nessa questão do planejamento, da organização do trabalho. Em relação à sua pergunta, eu esqueci, Peterson. Você pode repetir, por favor? Em relação a o que você diria para os estudantes de graduação que estão conhecendo a área agora, iniciando os estudos nessa área, tanto para os que estão iniciando, como os que estão, né, se formando também no final do curso, que às vezes não dão tanta atenção para essa área até esse momento. O que você diria, né, com a experiência que você tem em Juiz de Fora? Olha, o meu conselho para vocês, né, é que se abram as possibilidades. Se abram as possibilidades, se abram os diferentes ramos de atuação, porque muitas vezes, daí a 2, 3 anos, a gente pode estar trabalhando, estar atuando em algo que a gente nunca pensou, né? Hoje aqui, né, em 2020, eu estou falando com vocês que eu estou no SES trabalhando enquanto fisioterapeuta e ergonomista. Pode ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu esteja em uma outra empresa, eu esteja em uma multinacional, eu esteja fora do país, ou eu nem esteja trabalhando com ergonomia. Né? Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, para a vida, a gente tem que se abrir as possibilidades, né? Então, eu sei bem como é passar pela graduação e, às vezes, você passar por uma disciplina que, que disciplina chata, não gosto disso. Mas, assim, se abre as possibilidades, porque os ramos, os campos de atuação são muito diversificados, né? A ergonomia é uma prova viva disso. Acho que ainda mais do que a fisioterapia do trabalho. Quando você se abre a essas possibilidades, o seu conhecimento ele expande, né? Então, a sua chance de ter mais oportunidades também, ela aumenta. O seu network, né? As pessoas que você conhece, aumenta esse network também. E a gente sabe que as relações interpessoais são muito importantes, né? Não só para a nossa vida pessoal, mas para dentro do trabalho também. Então, meu conselho é esse: se abra as oportunidades, as possibilidades, não deixe passar por passar quando vocês estiverem estudando a disciplina de fisioterapia do trabalho, a ergonomia dentro dela, ou qualquer que seja a disciplina, porque todas elas são muito importantes para a nossa formação e hoje você pode não ver um significado, mas pode ser que amanhã essa falta de valor que você deu para algo que você está aprendendo hoje vai fazer a diferença para você, né, no dia de amanhã. Muito obrigado, Isadora. Te agradecer aí por esse depoimento, né, toda essa trajetória que você tem na fisioterapia do trabalho. Eu lembro a primeira vez que você me procurou, né, para fazer TCC, né, sobre que a gente trabalhou com cinetose em crianças, em escolas, né, e como que muda, né? Você trabalhou no TCC um tema também bem diferente, né, com uma publicação internacional, inclusive. Isso também te deu status para ir para o mestrado em Uberaba. Então, e vai mudando, né? Vai mudando os interesses, as oportunidades, elas vão aparecendo e a gente tem que aproveitar que nesse todo dia que aparece uma oportunidade, né? Então, te agradecer aí e sucesso aí para você nessa sua trajetória aí em Juiz de Fora, no SESI. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Boa sorte a todos que vão assistir esse vídeo. Se dediquem aos estudos e até uma próxima. Obrigada pela oportunidade, Peterson. Nada, um abraço. Até mais, gente.